Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas. Hoje eu estarei dando uma simplificada nas propriedades da radiciação. Então, para começar, eu montei aqui, que a gente está acostumado a ver já, né? E eu vou colocar o nome, porque o nome é importante sempre quando num problema ele não der montado para a gente com os símbolos e os números aqui, a gente saber o nome de cada um para a gente poder montar. Eles podem dar assim para a gente ou pode dar sem montar e só escrever pelo nome. Então vamos lá. Esse que fica aqui em cima, ele é o índice. Esse daqui que é o símbolo, ele é o radical. O número que fica dentro dele é o radicando. E o número que fica elevado ao radicando, aqui ele é o expoente. E sempre que a gente resolve, que tem um resultado, o número que sai aqui no resultado, ele é a raiz. Então a raiz do número 4 é o número 2. Então a resposta é a raiz. Então vamos pegar aqui um exemplo. Raiz de índice 2 do radicando 4 elevado a 1. É igual a raiz dele, vai ser igual a 2. E aqui uma coisa muito importante, pessoal, que eu vou colocar, que é para a gente lembrar, porque na maioria das vezes não é representado todos os números, nem no índice, nem no expoente. Então, se tiver montado assim, com todos os números representados, ou assim, também está certo. Os dois são iguais. O problema é que, na maioria das vezes, eles não colocam o índice quando for 2. Então, quando aqui no radical o índice for 2, eles não vão colocar. Então, sempre que aqui não tiver número, a gente já tem que associar que é o 2. Da mesma forma, sempre que não tiver um expoente no número, ele é o 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, por causa disso, eles não colocam 1 no expoente. Então, sempre que a gente precisar associar e tiver um expoente e não tiver marcando é porque é o 1. E se tiver no radical o índice que não tiver marcando é porque é o 2. Certo, pessoal? Vamos lá. As propriedades. Nós temos uma propriedade que fala quando for o zero, independente do índice aqui, a resposta vai ser zero já. Então, sempre que você já vê o zero aqui, automaticamente você já pode colocar o zero na resposta. Um outro número também que não muda na resposta é o 1. Independente do índice que tiver aqui no radical, você pode já colocar, se for o 1, você já pode colocar a resposta como 1. Então, se for o radical que for 2, 3, 4, 5, independente do valor aqui, a resposta sempre vai ser 1, certo? Uma outra propriedade também que é muito útil para a gente já saber que a gente consegue fazer a resposta mais rápido é essa daqui. Sempre que no radical o índice e o expoente for igual, quer dizer que o radicando já vai ser o número que tiver aqui embaixo, já vai ser a resposta. Então, automaticamente, assim que você vê aqui o índice e o expoente igual, você já pode colocar aqui a resposta igualzinho ao radicando. Entendeu? O índice cancela. Se eles forem igual ao índice e o expoente, eles se cancelam. Então você já pode cortar e deixar só o radicando aqui como a raiz, certo? Uma outra propriedade é essa daqui. Sempre que a gente tiver aqui no radicando o índice e o expoente, ele pode estar tanto representado com o expoente aqui dentro do radical, ou ele pode ter um parênteses e ter tudo elevado ao expoente. Então o expoente aqui ou do lado de dentro é a mesma coisa. Você pode encontrar no exercício escrito dessa forma ou escrito dessa forma. Então essa propriedade é importante para você saber que um é igual ao outro. E aí, o que nos fala? Sempre que a gente tiver um expoente e o índice no radical, se a gente tirar para fora da raiz, a gente pode tirar para fora da raiz, desde que a gente mantenha essa igualdade. A gente coloca aqui embaixo o radicando, monta uma fração, o índice vai para a parte de baixo da fração e o expoente para a parte de cima da fração. Então, sempre que a gente precisar, e isso é muito útil nas aulas de cálculo, para você fazer, tem muitas formas que você precisa tirar para fora da raiz para poder resolver. Então você tira para fora da raiz dessa maneira. Você coloca o radicando, monta uma fração no expoente, e aí o índice do radical vai para a parte de baixo e o expoente vai para a parte de cima. Certo, pessoal? Vamos lá. Mais uma propriedade. Então sempre que você tiver montado assim, que você precisar alterar o índice e o expoente, você pode alterar o índice e o expoente, desde que se altere os dois juntos.
Então você pode multiplicar aqui o índice por um número, desde que você multiplique também o expoente pelo mesmo número. Você multiplicando os dois pelo mesmo número, você pode fazer essa alteração que você não está alterando a conta. Então essa é uma propriedade muito importante, que tem vezes que você precisa igualar o índice de uma raiz com o de outra. Então o que você faz? Você pode tanto multiplicar o índice e o expoente e estar alterando esses dois valores aqui, sem problema nenhum. Uma outra propriedade. Sempre que você tiver multiplicação das raízes, você vai fazer o quê? Você vai olhar o índice. Se o índice for igual na multiplicação, você pode manter um radical só, com o mesmo índice dos dois, e passar os dois números multiplicando para dentro do radical aqui, ó. Certo? A outra propriedade é bem parecida. Então, se você tiver uma divisão também de raízes e o índice for igual, você pode montar um radical só, colocar o mesmo índice para os dois, já que são iguais, e montar a divisão dentro do radical. Isso é uma coisa que a propriedade te permite. Essas propriedades são muito úteis, pessoal, então a gente tem que saber muito bem elas sempre que for mexer com raiz. Uma outra propriedade é essa daqui, ó. A gente pode ter um radical dentro do outro. Então, sempre que a gente tiver um radical dentro do outro, a gente vai fazer o quê? Ó? São dois radicais com índice diferente. Então, a gente vai manter um radical só e vai multiplicar os índices. Tá vendo? Para não ficar dois radicais, um dentro do outro, a gente pode manter um só, desde que a gente multiplique os índices aqui. Certo, pessoal? Então agora a gente vai para alguns exemplos para fixar bem essas propriedades. É muito importante a gente saber as propriedades para a gente saber o que pode e não pode fazer quando a gente tem raiz. Então vamos lá, vamos começar da 3, A1 e A2, como é a raiz de 0 é igual a 0, a raiz de 1 é igual a 1, então é muito fácil, a gente não precisa colocar exemplos. É só a gente ter na cabeça. Se for o 0, a resposta já é 0. Se for o 1, a resposta já é 1. Então vamos começar aqui da 3. Ó, uma raiz com índice e expoente igual, certo? Então, quando for assim, a gente pode colocar igualdade. A gente vai montar aqui o radicando já na resposta. Por quê? Sempre que a gente tem uma raiz, independente do número que for aqui, se o expoente e o índice for igual, a gente pode cortar os dois. Sempre que a gente corta o índice fora, automaticamente a gente está cortando o radical também. Então a gente corta o índice radical, corta o expoente porque são iguais e a resposta vai ser justamente o radicando. Que está aqui o 4. Aqui eu coloquei dessa forma porque, para lembrar, se tiver o parênteses e o expoente para o lado de fora, é a mesma coisa que ele tiver aqui para o lado de dentro do radical. Então, das duas formas, tem os dois. Se são iguais, a gente pode cortar fora e só vai ficar o radicando, que é o número de dentro. Certo, pessoal? Então, aqui eu mostrei a gente cortando para você ver que a gente corta porque é igual. Mas é automático. Sempre que ver o índice e o expoente igual, é só já deixar a resposta, o radicando que está lá dentro, certo? Ó, raiz cúbica do 2, o expoente é 3. Então, a igualdade, ó, os expoentes são iguais. Então, já é o 2. Simples assim. A gente, aprendendo as propriedades, quando a gente vê isso numa conta, já vai ser automático. A gente vai olhar e vai ver aqui, ó, esse e esse são iguais, índice e expoente são iguais, a resposta já é quem está dentro, já é o radicando. Então, automaticamente, a gente não vai nem precisar cortar, a gente já vai associar uma coisa com a outra e já vai colocar a resposta direto, que é o 2. Colocar uma aqui dessa forma, com o expoente para o lado de fora, para vocês verem que é a mesma coisa. Viu o índice e o expoente igual? Sempre que o índice e o expoente for igual, a resposta já é de radicando. É só deixar a igualdade e a resposta aqui embaixo. Certo, pessoal? As propriedades, elas são muito importantes porque elas nos permitem tanto montar um lado da igualdade quanto o outro lado da igualdade. Isso é muito importante. As propriedades de todas as operações a gente tem que saber de cabeça para a gente saber como pode usar ela. Uma coisa que pouca gente sabe, que pouca gente associa, é que aqui ó, a gente tem raiz de índice e expoente igual, a resposta já radicando.
Então pode ter muitas vezes que uma conta você precisa colocar uma raiz no número. Só que você precisa colocar uma raiz no número sem alterar aquele número. Então o que você faz? Você tem um número aqui, por exemplo, 2. Para mim colocar uma raiz nele e ele continuar sendo o número 2 e eu não alterar nele, o que eu posso fazer? Eu coloco aqui, ó, 2 igual a 2, desde que eu coloco o radical. Agora, para mim não alterar o 2, para ele continuar sendo 2, eu tenho que colocar o índice e o expoente iguais. Então, ó, o número 2. Eu preciso montar uma raiz nele. Pode ser de qualquer radical, com qualquer índice que você quiser. Desde que o índice e o expoente seja igual. Aí você não está alterando o número. Então, o número 2, eu precisei colocar uma raiz cúbica nele. Eu coloco aqui um radical com índice 3 e coloco o expoente igual a 3. Não estou alterando o número, é igualzinho. Então, da mesma maneira que eu posso tirar o número para fora, cortando o índice e o expoente, eu posso colocar também o número para dentro, colocando o índice e expoente igual. Certo, pessoal? Vamos lá para a propriedade 4. Nessa propriedade, fala para a gente que a gente tem aqui, ó, o índice e o expoente. E se eu colocar um parênteses, igual, só lembrando, né, que estando aqui embaixo ou aqui em cima o expoente, é a mesma coisa, não muda nada. Desde que eu coloque o parênteses, pode estar representado assim ou assim, que é a mesma coisa. Então eu quero tirar ele para fora da raiz. Eu quero manter ele fora da raiz sem alterar a raiz. Então eu quero tirar a raiz fora, eu vou tirar só o radical fora e vou manter todos os outros números. Então para mim tirar o radical fora e manter todos os números sem alterar a raiz, o que eu faço? Eu monto uma base com radicando, coloco no expoente uma fração, o índice eu coloco embaixo da fração e o expoente na parte de cima da fração. Isso é muito útil em cálculo. Muitas vezes a gente precisa tirar esse símbolo de radical e deixar o expoente. Então a gente pode fazer isso desde que mantenha o radicando aqui, monte uma fração, o índice vai para a parte de baixo e o expoente para a parte de cima. Olha aqui um exemplo. Ó. Um radical com índice 2 e o expoente 3, do radicando 2. Vamos colocar igualdade e eu quero tirar o radical fora. Não quero mais uma raiz. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o radicando aqui, que é o número que está dentro. Vou montar uma fração. E nessa fração eu vou colocar o expoente na parte de cima e o índice na parte de baixo. Essas duas são a igualdade. É a mesma coisa, tendo radical ou sendo como expoente. Eu posso fazer essa operação sempre que eu precisar. Mais um exemplo para ficar claro, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma raiz, um radical. Aqui, ó, não tem nada. Quem que é o índice aqui? Sempre que não tem nada, a gente já tem que associar que o índice é o 2. Aqui também a gente não está com o expoente. No exercício não colocou, mas ele não precisa. Porque quando não tem o expoente aqui, é porque é o número 1. Certo? Então vamos lá. Fazer a igualdade. Eu vou tirar o radical fora. Então vou colocar o 3. Vou montar uma fração. E o índice eu vou colocar na parte de baixo e o expoente na parte de cima. Então, sempre que eu precisar tirar o radical fora para mudar de raiz para expoente, eu posso. Mantendo o radicando. E em vez de ser o radical aqui, eu vou montar uma fraçãozinha no expoente, com o índice na parte de baixo e com o expoente na parte de cima. E isso é bastante útil, pessoal. Essa propriedade a gente usa muito em cálculo. Vou colocar mais um exemplo, só que dessa vez com parênteses, só associando que é a mesma coisa. Essa daqui e essa daqui é igual. A única diferença é o modo que ela foi desenhada. Essa daqui foi sem o parênteses, então quer dizer que o expoente tem que estar aqui dentro. Essa foi com o parênteses, o expoente vai ficar aqui fora, só que é a mesma coisa. Tanto ele aqui fora quanto aqui dentro é a mesma coisa, não muda nada. Então vamos lá. Vou montar o radicando aqui, que é o 2. Vou montar minha fraçãozinha no expoente. Vou colocar o expoente na parte de cima e o índice na parte de baixo. Pronto. Ó. Eu só mudei o desenho. Aqui era uma raiz, aqui é um expoente, mas é a mesma coisa. O resultado dos dois é igualzinho. Então isso a propriedade nos permite mudar. A gente consegue alterar sem mudar o resultado. Lembrando, pessoal, que as propriedades valem tanto um lado da igualdade quanto o outro. Se eu tenho um número com expoente fracionário, eu posso muito bem transformar ele numa raiz. Então, como é que eu faço? Eu coloco a igualdade, coloco o número,
que é quem está aqui embaixo sempre. Vou desenhar um radical para virar raiz, certo? E vou colocar o índice que está embaixo da fração sempre aqui em cima. E vou colocar o expoente aqui dentro, certo? Então sempre o índice do radical está na parte de baixo e o expoente na parte de cima. Vamos lá, mais um exemplo para ficar mais claro. Então vamos lá, vou colocar o número, vou desenhar o radical e o índice que está na parte de baixo vai ficar aqui em cima, na raiz, e o expoente aqui na parte de dentro, em cima do número, certo? O expoente sempre fica em cima do número. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Ó, lembrando também que eu posso escrever dessa maneira. Quando o índice aqui for 2, eu não preciso representar, e quando o expoente for 1, também não preciso representar. Então, escrevendo dessa forma está certo. O importante é que em exercício em livro, a maioria vai estar dessa forma. Raramente eles colocam o índice quando for 2 e o expoente quando for 1. Vamos para a próxima propriedade. Então, essa propriedade aqui, 5, o que ela fala? Que a gente pode mudar o índice, o expoente, quando a gente precisar, sempre. Só que desde que eu multiplique o índice por um número e o expoente pelo mesmo número que eu multipliquei. Eu fazendo isso, eu não estou alterando a conta em nada. Então, essa propriedade me permite. Pode ser vez que eu preciso aumentar o índice aqui. O que eu faço? Eu multiplico por um número que eu queira e eu não vou estar alterando a conta desde que eu multiplique o expoente por esse mesmo número que eu multipliquei o índice. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais claro. Aqui nós temos o radical, o índice é 2 e o expoente é 3. Então eu quero alterar esses dois números. Eu posso alterar para qualquer número que eu queira, desde que eu multiplique o índice pelo mesmo número que eu multiplicar o expoente. Tá vendo? Resolvi multiplicar por 2. Então meu índice é 2, vou multiplicar por 2, automaticamente eu tenho que, para não alterar a conta, multiplicar o meu expoente por 2 também. Então vamos lá, vai ficar agora assim. 2 vezes 2, o índice passa a ser 4. 2 vezes 3, o expoente passa a ser 6. Então essa conta aqui com essa daqui é a mesma coisa. Eu não alterei a conta, eu alterei o número do índice do expoente, mas eu usei essa propriedade, que me fala que se eu quiser alterar o índice e o expoente, sem alterar a conta, eu tenho que multiplicar os dois pelo mesmo número. Isso eu posso fazer sempre que eu precisar. Lembrando que a gente pode fazer sempre os dois lados da igualdade. Se eu quiser fazer o contrário e diminuir esses índices, aqui o 4 e o 6, se for um número muito grande no índice e no expoente, eu posso diminuir, desde que eu divida os dois pelo mesmo número. Tá vendo? Eu quero aumentar o índice, eu multiplico. Eu quero diminuir o índice, eu divido. Só que desde que eu divida o índice e o expoente pelos mesmos números. Eu estou alterando, diminuindo o valor deles, só que não estou alterando o resultado da conta. Então, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Tá vendo como voltou a ser a mesma coisa? A propriedade nos mostra que a gente pode tanto ir para um lado, como voltar para o outro. Então, isso é muito útil a gente saber que a gente pode alterar o índice quando a gente quiser, desde que a gente multiplique pelo mesmo valor o índice e o expoente. Então, no caso, se eu quiser alterar aumentando, eu multiplico. Se eu quiser alterar diminuindo, eu divido. Sempre multiplicando ou dividindo índice e expoente pelo mesmo número. Vamos para a próxima. Na próxima propriedade, ela fala o quê? Que se a gente tiver uma multiplicação de raízes, que o índice for igual, o que a gente pode fazer? A gente pode montar um radical só para os dois números, manter o mesmo índice, que é igual para os dois, e faz a multiplicação dentro do radical, tá vendo? A gente pode pegar, jogar esses números, fazer um radical só, e deixar o mesmo índice para ele e fazer a multiplicação aqui dentro. Essa é uma propriedade que a gente usa bastante também. Então vamos colocar um exemplo aqui. Então aqui, eu tenho raiz com índice 2 do número 2, e também tenho com índice 2 do número 3. Eles estão multiplicando e o índice são igual. O que eu posso fazer? Eu monto aqui um radical com o mesmo índice, porque são igual para os dois, e levo essa multiplicação para dentro do radical. 2 vezes 3, certo? Que aí a gente vai ficar com uma só, um radical só, de um número só. Então,
manteve o índice, fez a multiplicação, então ficou radical com o número radicando 6 dentro e o expoente 2 fora. Então, essa propriedade a gente usa bastante também, pessoal. É muito mais fácil a gente fazer a conta aqui dentro, mais fácil até de enxergar, do que fazer assim separado. Então, a gente pega, monta um radical só, deixa o mesmo índice, que é igual para os dois, e faz a multiplicação dentro. Muito importante, a gente só pode fazer isso desde que os índices forem igual. Se não forem iguais, não tem jeito. Vamos lá? Lembrando que a propriedade nos ensina que a gente pode fazer tanto um lado quanto o outro que a gente mantém a igualdade. Então, se eu tiver dois números multiplicando dentro de um radical, o que eu posso fazer? Eu posso separar para dois radicais, se eu quiser, desde que eu mantenha o mesmo índice para cada um. Tá vendo? Dei um radical para cada um e mantive o mesmo índice. Então, eu posso fazer isso. Eu posso tanto juntar na multiplicação, desde que o índice seja igual, como eu posso separar. Vai depender do que a conta me pede. O que for melhor para mim, eu posso fazer. Por isso que é importante saber a propriedade. A gente sabe o que a gente pode fazer ou não com aquela operação. Entendeu? E muitas vezes ajuda numa simplificação, numa forma. Então é muito importante a gente saber as propriedades. Vamos lá para mais uma. A 7 é bem parecida com a 6, né? Só que aqui agora é uma divisão. Se eu tenho dois radicais dividindo, se o índice for igual, eu posso montar um só, certo? Mantendo o mesmo índice. Então vamos lá, por exemplo. Ó, aqui ó, são dois radicais dividindo, mas meu índice são igual, são iguais, desculpa. São iguais, 2. Então se eles são iguais, o que eu posso fazer? Deixar um radical com o mesmo índice para os dois, já que são iguais, e montar essa divisão aqui dentro do radical. Tá vendo? Ó, em vez de eu tiver dois radicais dividindo, eu posso manter um só e fazer a conta aqui dentro. Lembrando que a propriedade nos ensina os dois lados da igualdade. Se eu tiver também uma divisão dentro do radical e eu quiser for mais fácil e eu precisar separar, eu posso. Desde que eu monte os dois com radicais diferentes, só que o índice é igual, tá vendo? Cada um tem o seu radical, só que o índice são iguais. Então não posso esquecer disso, pessoal. Tá vendo? Eu posso tanto juntar na divisão, desde que os índices sejam igual, como separar. Isso vai da minha necessidade. Vamos para mais uma. Aqui é a oitava. A oitava mostra que a gente tem dois radicais, um dentro do outro. É mais fácil trabalhar com um só, tá vendo? Então, sempre que eu tiver um radical dentro do outro, é mais fácil deixar um só. Isso eu posso fazer desde que eu multiplique os índices, tá vendo? O índice de um só vai ser o resultado da multiplicação dos dois índices separados. Vamos lá para o exemplo? Ó, são dois radicais, um com índice 3 e um radical com índice 2. Então eu quero deixar um só. O que eu faço? Eu monto um radical só, o número de dentro não altera, tá vendo? E eu multiplico o índice, tá vendo? O de um vezes o do outro. Isso vai ficar 3 vezes 2, 6. Certo, pessoal? Essa é facinha e muitas vezes é preciso a gente fazer isso. Eu acho mais fácil. Se tem dois, a gente trabalhar com um só. Então eu sempre junto em um só, faço a multiplicação e resolvo aqui quando eu tiver um só. Bom, pessoal, agora vamos passar para a propriedade de soma e subtração com raízes. Só uma só que eu posso fazer. Sempre quando estiver somando ou subtraindo, eu só posso fazer com o número que acompanha as raízes. Eu só posso somar e subtrair esses números que acompanham elas. Desde que o índice seja igual nos dois. Tanto o índice quanto o radicando. Se o índice ou o radicando for diferente, eu tenho que manter. Eu não posso fazer a conta de mais ou menos. Eu só posso fazer a conta de mais e menos desde que o índice e o radicando seja igual. Sendo o índice e o radicando igual, eu posso fazer a conta com os números que acompanham as raízes. Só com os números que acompanham a raiz. Então, como que fica? Ó? Eu olho aqui, o índice e o radicando é igual, o índice e o radicando é igual. Então, eu posso fazer essa soma com os números que acompanham eles. Então, o que eu vou fazer é pegar os números que acompanham, fazer a soma, no caso aqui 2 mais 3, e vou manter um radical só, com o mesmo índice, com o mesmo radicando. Já que são igual para os dois, eu posso manter um só para os dois.
Então vamos lá, 2 mais 3 é igual a 5 e vai ficar só um radical para o 5, tá vendo? Então vamos lá, uma conta de menos. Eu posso fazer essa conta de menos desde que na raiz o índice e o radicando são iguais. Então, ó, aqui eu tenho 4 raiz n de A menos 1 raiz n de A. Então, ó, pode notar, índice radicando igual, índice radicando igual. Então, eu posso fazer essa conta de menos. Então, eu vou colocar aqui igualdade, vou fazer a operação com os números que acompanham as raízes e vou manter uma raiz só. Então, vamos lá, 4 menos 1 é igual a 3, raiz n de A. Então, essa é muito importante, pessoal. Na soma e na subtração, a gente só pode fazer nesse caso, em que o índice e o radicando são igual. Se não forem igual, eu não posso realizar a operação. Eu tenho que manter do jeito que está. Certo, pessoal? E por aqui eu finalizo mais essa simplificação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar no comentário. Agradeço muito pela atenção de vocês. Peço para dar um curtir e muito obrigado e até a próxima.